Olá, esse é o Caminhante Onírico. Fiquei sabendo que você não se inscreveu no canal e também não deu like. Por favor, inscreva-se e dê like caso goste. Obrigado. Vamos à história. Houve um tempo em que um indivíduo movido por uma perversidade que permeava até mesmo seus mais obscuros pensamentos foi amaldiçoado pelo destino implacável. Agora, nas fronteiras tênues entre a vida e a eternidade, esse ser errante carrega o peso de suas ações impiedosas, transformado em um monstro horrendo que desafia a ordem natural. Sua busca é infundida por um desejo retorcido de vingança e pela insaciável sede de disseminar o terror entre os vivos. Era uma alma corrompida que, em vida, dançava com a malícia e a perversão e que, na morte, não encontrou descanso. Sob o manto da lua nova, quando a escuridão assume sua forma mais sombria e as estrelas esmaecem diante das trevas inescrutáveis, ele emerge das profundezas. Seus gemidos em um lamento ameaçador que atravessa os ventos noturnos envolve os incautos em um abraço gélido de desconforto. Os passos incertos ecoam no silêncio da noite, chamando a atenção e materializando sua forma grotesca e desidratada, iluminada apenas por um brilho espectral. Sua voz trêmula sussurra pedidos de ajuda, implora por misericórdia, em uma farsa mórbida que busca explorar a compaixão humana. Mas o que ele realmente deseja é enganar, seduzir suas presas para uma proximidade mortal. Quando a vítima se aproxima, a fachada cai, revelando sua verdadeira forma, uma visão repulsiva, esculpida pela maldição e corroída pela escuridão. Seus olhos vazios refletem sua malignidade subjacente. Ele avança como um predador oculto há tempos. Um grito ecoa, a harmonia dissonante entre o medo e a agonia. Pois é, agora, sem drama, esse é o corpo seco. Um ser horrendo que foi rejeitado pela morte e pela terra, e que na maioria das lendas, provavelmente amenizadas, só te assusta. Mas em algumas versões dessas lendas, ele pode ser bem perverso, pois também afirmam que ele tem a habilidade de sugar a vida e a energia vital de suas vítimas, deixando-as fracas, exaustas. E se formos comparar com qualquer outra lenda existente, isso pode sim levar ao seu fim. Sabe aquela época que você não quer sair da cama? Quando você está com uma indisposição constante? Pois é, pode ser que você esteja sendo atacado por essa criatura maligna, já que o mesmo não precisa te tocar para sugar a sua vitalidade. Não tem dia ou hora para atacar. Isso depende da região em que se apresenta, pois existem versões no norte, nordeste, sudeste e sul do país, e algumas características se sobressaltam. Costuma ser mais ativo durante a noite, especialmente nas horas mais escuras e tranquilas. A escuridão e a sensação de isolamento da noite contribuem para criar um ambiente mais assustador e misterioso, tornando o ataque mais impactante. É conhecido por assombrar caminhos rurais, trilhas e locais isolados, onde os viajantes noturnos podem estar passando. Esses lugares geralmente têm pouca ou nenhuma iluminação, o que intensifica a sensação de desconforto e a vulnerabilidade. Associado a lugares abandonados, como fazendas, ruínas, casas antigas e cemitérios isolados, esses ambientes criam uma atmosfera de abandono e decadência que contribui para a sensação de medo. Ele é mais ativo durante as noites de lua nova, quando a escuridão é mais densa e a luz da lua é quase inexistente. Isso acrescenta o elemento adicional de obscuridade e mistério à lenda. O clima ruim, como noites chuvosas, com ventos fortes e trovões,
frequentemente mencionado nas histórias, pois a sensação de isolamento e desconforto cria um cenário ideal para um encontro com uma criatura sobrenatural. Ataca quando as vítimas estão sozinhas, tornando-as mais vulneráveis. Isso pode ser quando alguém está viajando sozinho, caminhando à noite, ou simplesmente se aventurando em locais isolados. Olha, ele também tem um pequeno grupo de habilidades cujo qual algumas podem não bater com a lenda de onde você mora. É conhecido por sua habilidade de se disfarçar e passar por um mendigo ou viajante desamparado. Ele usa a sua aparência lastimável para atrair a compaixão das pessoas que passam por ele. Essa é uma tática para atrair as suas vítimas e atacá-las. Frequentemente emite gemidos, choros e gritos que podem ser atrativos ou perturbadores e aterrorizantes. Esses sons são projetados para chamar a atenção dos viajantes noturnos e curiosos, aqueles que possam se aproximar para investigar o que está acontecendo. Uma vez que a vítima se aproxima, este deixa de fingir a fraqueza e revela sua verdadeira forma monstruosa. Ele ataca suas vítimas assustando-as com sua aparência horrível e grotesca. A habilidade central do Corpo Seco é incitar o medo, o terror naqueles que têm a infelicidade de cruzar o seu caminho. A sua aparência monstruosa, seus sons assustadores, suas ações sinistras são projetados para provocar uma reação visceral de pavor nas pessoas. Em algumas versões dessa lenda, o Corpo Seco é capaz de drenar a energia vital de suas vítimas, como já dissemos. Isso pode deixá-las fracas, exaustas e impotentes, podendo levá-la a nos deixar. Essa habilidade reflete a natureza malévola e punitiva da criatura contra aqueles que se aproximam com a intenção de ajudar. O Corpo Seco é uma figura vil cujas raízes se entrelaçam com o passado obscuro e as tradições de terras distantes. É uma lembrança soturna de que nossas ações deixam rastros e ecoam além do tempo. Uma advertência de que o mal, mesmo além da sepultura, encontra maneiras de se manifestar e assombrar os corações dos vivos. Olha, eu espero nunca cruzar com um, para não descobrir que ele possui outras habilidades intrínsecas. E você, já conhecia esse ser? Já cruzou com um desses por aí? Deixe nos comentários as suas experiências. Para evitar que essa criatura lhe assombre nas noites sombrias, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Até